Boa noite a todos. Vamos dando início a mais uma live aqui no perfil da Comissão de Falências e Recuperação Judicial da subseção de Taguatinga, da OABDF. Vou convidar o professor Adelino Neto para entrar na live. Boa Boa noite, noite, professor gente. Adelino, tudo bem? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês Igualmente. mais uma vez. Muito bom que a gente vai discutir um tema tão importante como esse do Fresh Start, coisa nova na lei de falência. Sim, com certeza. Estou aqui E às ordens. ótimo. Bem, professor Adelino, acredito que a gente já pode dar início. É, as pessoas vão entrando, né, ao longo do tempo. Mas, de todo modo, essa palestra vai ficar gravada também. Nós vamos publicá-la no perfil da comissão. Então, em prestígio aos que chegaram pontualmente, vamos dar início. Bem, o tema é esse mesmo que o professor Adelino já adiantou. É sobre o Fresh Start e a importância do retorno rápido do empresário falido ao mercado, né? Bem, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Henrique, sou advogado empresarial aqui em Brasília, sou membro da Comissão de Falência e Recuperação Judicial da subseção de Taguatinga da OABDF. Estou aqui com o professor doutor Adelino Silva Neto, também é advogado, engenheiro, doutor em Ciências Jurídicas Sociais, professor universitário e presidente da nossa comissão. Mas bem, sem mais delongas, vamos dar início ao tema, certo, professor? Vamos lá. Importante, doutor Henrique, falar o seguinte, que essa nossa comissão é uma comissão pioneira aqui no Distrito Federal. Nós tivemos, junto com todos os membros, uma ideia de formá-la e hoje ela se expandiu para o Brasil. Haja Isso. vista a importância do tema de recuperação judicial e de falência, principalmente nesse momento de pandemia, onde o empresário brasileiro, que se isso de uma forma diferente do restante do mundo, porque aqui no Brasil, o empresário ele é visto um tanto como alguém que, na verdade, é contra o empregado, e não é nada disso. Né? Então, Sim. essa questão dessa mudança de cultura, ela pode agora de uma forma positiva com a nova lei que nós tivemos no final de dezembro, que foi a lei que veio, na verdade, não é a nova lei de falência, é apenas uma A alteração, reforma. uma reforma que nós tivemos e que esperamos por volta de 15 anos, como a gente fala, Sim. porque desde que foi lançada a Lei 11.101 no ano 2005, nós já esperávamos por alguma mudança. E é muito importante esse tema que o doutor Henrique escolheu para que a gente possa conversar, até porque a figura do falido, aqui dentro do direito brasileiro, ela sempre foi construída de uma forma diferente, né? Como algo que veio lá do direito penal, então como alguém desonesto, como alguém que, na verdade, abriu o negócio para poder deixar quebrar. E não é isso que realmente acontece. Exatamente. O que acontece é que o empresário, quando a gente analisa a questão da falência do falido, o empresário ele pode ter momentos de insucesso. E ele não pode ser castigado a vida inteira para ficar fora do mercado, trabalhando com o nome próprio. Então, é essa a nossa expectativa, doutor Henrique. Eu vou estar aqui só contribuindo, né? Eu sei da sua capacidade de excelência, eu sei do seu trabalho que veio desenvolvendo desde como estudante, em cima dessa questão do direito empresarial, e tão logo recebeu a carteira da OAB, a gente já está aplaudindo, porque sabe que vai fazer um grande trabalho aqui dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, por favor. Muito obrigado, doutor Adelino. E é um prazer ter esse bate-papo aqui com o senhor. Então, vou começar a expor o tema que a gente escolheu para tratar hoje, mas fica à vontade para a gente ir conversando mesmo, o senhor tecendo comentários sobre o tema. Mas, bem, eu acho que quando falamos sobre falência e recuperação judicial, a gente tem sempre que começar relembrando a importância da atividade empresarial para a sociedade, né? Porque, assim, a empresa, ela é
ela é uma fonte produtiva, né, de riquezas. Ela fornece postos de trabalho, por meio dela que o Estado recolhe tributos também para se sustentar. Enfim, ela tem uma série de contratos com fornecedores, trabalhadores, físicos, então existe uma série de sujeitos que se beneficiam da atividade empresarial, né? Mas, apesar disso, a crise da empresa é um fenômeno comum, como a gente sabe, né? E empresa, assim, seja por questões externas, por crise econômica, retração da economia, seja até por questões internas, de desorganização é, operacional da empresa, a crise empresarial é um fenômeno comum no sistema capitalista e a gente tem que ter um sistema de insolvência apto a lidar com todas essas questões, né? E, bem, aqui no Brasil, como o senhor já adiantou, professor Adelino, a gente sabe desse estigma do empresário falido, né? E realmente é algo prejudicial para a nossa economia, porque é, o empresário não é um vilão, o empresário não é um malvado, enfim, explorador, não é isso. O empresário, ele é uma fonte produtiva, assim, fonte de riqueza, né? Através da empresa que temos uma série de benefícios da sociedade. E, e aí, Exatamente, a questão dos impostos, a contribuição, quer dizer, o empresariado, a parte de verdade é o que toca a economia brasileira e a economia mundial. Agora, a posição do empresário dentro do ordenamento jurídico brasileiro merece ser revista, né? E colocada realmente como alguém que pode estar alavancando, inclusive, questões sociais, questões de inclusão, questão do trabalho, né? Então, por exemplo, a morte de uma empresa, que é o caso da falência, é algo muito nocivo possamos ter, principalmente dentro do que a gente vai falar, até mesmo de segurança jurídica das operações, compra, venda, né? Então, não é que o empresário ou uma sociedade empresária ele chegue ao ponto de falência, mas acontece, principalmente num momento como esse de uma crise tão grande quanto essa, oriunda aí do Covid, né? sim, Dessa pandemia que tem se arrastado durante esse tempo inteiro. Então, doutor Henrique, uma das coisas que a gente, inclusive, tem uma expectativa muito grande é de que muitas desses empresários, sociedades empresárias, agora consigam se recuperar, porque o que nós estamos vendo atualmente no mercado é um número de pedidos de autofalência gigantesco. Tá? E sim, isso tende a se alongar. Inclusive, antes disso, vem a recuperação judicial, que também tende a ser nesse ano, né, que a gente tem uma quantidade muito grande de casos, porque no ano passado isso tudo foi represado quando os bancos começaram a dar uma série de linha de crédito. vantagens ao empresariado, crédito, né, para que Uhum. ele pudesse realmente percorrer um caminho ainda sem estar fechado. Mas esse abre e fecha, lockdown, essa instabilidade tem gerado um tumulto muito grande nas finanças do empresariado brasileiro. Sim, exatamente. E a gente vê que tem uma diferença cultural muito grande em relação ao empresário falido, né? Aqui no Brasil tem essa questão do empresário, ele é visto como um criminoso, ele é visto como um caloteiro, ele é visto como uma pessoa de má fé ali que deixou de pagar seus credores, né? Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que, enfim, lá a visão de mundo em relação, né, a empreendedorismo, atividade empresarial é diferente. Lá eles veem o empresário com mais empatia. É claro que a crise de uma empresa é sempre ruim, né? Mas em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, eles veem o empresário falido com mais empatia. Viu uma pessoa como que arriscou parte do seu patrimônio para o empreendimento e acabou não dando certo, né? Então, aqui no Brasil, temos um problema muito sério com isso, e a nossa legislação, ela reflete um pouco disso, quando temos um período em que o empresário falido
ele tem que ficar, ele não pode exercer atividade empresarial, né? E é aí que entra o Fresh Start, que é o tema dessa nossa live, né? Exato. Eu só queria fazer um acréscimo aqui, tá? Primeiro eu quero dar um alô ali para Adriana Murá, minha amiga de infância, aqui. Ronei Guimarães, membro da nossa comissão, da sede da OAB, quando lá estivemos, né? E para Uhum, falar que essa questão do Fresh Start é um instituto que é diretamente importado do direito norte-americano, porque sim, a questão do empresário lá nos Estados Unidos, como bem colocou, ela é bem diferente, é que a gente possa permitir o retorno mais rápido possível do sim, empresário ao mercado, empresário que, por exemplo, possa ter passado por esse processo de falência. Nós, inclusive, chamamos isso de um novo começo, né? Uma isso, tradução boa que nós pudéssemos colocar seria essa rapidez da volta do empresário, mas um novo começo, que surgiu basicamente para poder nós fazermos o quê? Uma aceleração dessa recuperação do empresário, porque é alguém que já passou por uma crise dessa, que fechou, vai se cobrir, que vai ter muito mais chance de não deixar mais isso acontecer. Se nós formos pensar, exatamente. antes não Já teve o consegue. conhecimento, né, do que deu certo, o que deu errado. O empresário, ele já adquiriu esse conhecimento do outro empreendimento dele. Se ele for retornar à atividade empresarial, talvez ele seja mais experiente, né, não vai cometer os mesmos erros que cometeu anteriormente, poderá ter mais sucesso. Mas bem, dando sequência, a nossa ideia é comentar algumas alterações da reforma da lei de falências que tivemos no finalzinho do ano passado, né? Tivemos a promulgação da Lei 14.102 de 2020, que reformou a Lei 11.101 de 2005, né? A nossa Lei de Falências e Recuperação Judicial. E a gente vai destacar aqui 5 alterações em prol dessa aceleração do processo de falências, tornar o processo de falência mais rápido e também de possibilitar ao empresário retornar à atividade empresarial, também mais rapidamente. O primeiro ponto que nós tivemos foi a alteração da redação do artigo 75 da nossa lei, que o legislador colocou ali os objetivos da falência, né? Como é que deve ser o procedimento da falência. E no atual artigo 75, parágrafo 2º, ou inciso 2º e terceiros, o nosso legislador colocou que o processo de falência, ele visa a liquidação célere das empresas inviáveis, para que os ativos possam retornar à economia com mais rapidez, e também diz expressamente que o procedimento de falência visa fomentar o empreendedorismo, buscando, né, inclusive por meio de viabilizar o retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica. Então, Eu assim, diria que esse é o inciso do Fresh Start, terceiro. isso, Exatamente esse, quando ele fala fomentar, né, e viabilizar o retorno célere, que é exatamente isso, o que a gente quer do Fresh isso, Start, né? isso. O nosso legislador, ele colocou aqui como princípio do processo de falência o Fresh Start, que é esse retorno rápido do empreendedor à atividade econômica. E embora esse dispositivo seja algo mais principiológico, eu vejo que é muito importante essa iniciativa do legislador, porque nós sabemos que o nosso sistema de insolvência, ele, é, ele foi muito construído pela jurisprudência. Então, os tribunais, eles têm uma série de entendimentos que, inclusive, alguns entendimentos até contralegem, alguns entendimentos que não estão expressamente escritos na lei, mas que foi pacificado pelos tribunais, com base nos princípios da falência, da recuperação judicial, da preservação da empresa, né? Temos exemplo, por exemplo, da prorrogação do stay period, né? Muitos juízes autorizam a prorrogação do stay period, mesmo a lei falando É que, improrrogável. que é improrrogável, Seria, né? é, É. com base nos princípios, né? Então, assim, o direito falimentar e recuperacional,
para o direito falimentar recuperacional, os princípios têm um papel muito importante. Então, eu é, vejo com bons olhos essa iniciativa do legislador de colocar na lei essa necessidade de se viabilizar o retorno rápido do empresário à atividade econômica. Porque, com base nisso, os tribunais eles vão proferir suas decisões considerando isso, né, como um dos princípios do procedimento falimentar. Nessa questão aí, doutor Henrique, tem havido muita polêmica em relação à questão dos princípios, quando a gente fala, por exemplo, do princípio da dignidade. Porque Uhum, quando é que se vai dizer que a dignidade ela é relativa, por exemplo, a uma Irene, a uma limitada, a uma SA, quando a dignidade ela vai direto em cima da pessoa física. Então, a contestação em cima, né, do Fresh Start, inclusive falando que vamos aguardar os 3 anos, porque baixou de 5 para... Vamos aguardar os 3 para ver o que realmente vai acontecer. Quer dizer, muita gente tem uhum, colocado em dúvida esse tipo de alteração que nós tivemos. Mas, sem dúvida alguma, isso aí é um avanço. É um sim, avanço, inclusive, para uma mudança de mentalidade do que a gente exatamente. tem em relação à legislação. Eu vejo esse aí como um dos pontos principais. Sim, sim, exatamente. O último ponto aqui que nós iremos comentar sobre essa redução do prazo, eu acho que a legislação poderia até ter sido um pouquinho mais ousada nessa reforma, mas continuamos estabelecendo prazo. Mas o segundo ponto, professor Adelino, que eu trouxe aqui da reforma da lei foi a alteração da redação do artigo 22, inciso 2º, a linha J, naquela parte que trata dos deveres do administrador judicial, né? É, Que o legislador, ele impôs a obrigação para os administradores judiciais de venderem todos os ativos da massa falida no prazo máximo de 180 dias, né? Sob pena de destituição. Então, assim, uma outra iniciativa do legislador de tentar forçar, tentar estabelecer que o processo de falência seja mais rápido. E eu vejo que é uma medida importante, porque, assim, o administrador judicial, ele tem um papel muito importante para o processo de falência, né? Então, assim, o sucesso de um processo de falência, ele depende muito da proatividade do administrador judicial. Então, eu vejo que é positivo exigir do administrador judicial um pouco mais de comprometimento, um pouco mais de celeridade. Eu só não sei se esse prazo de 180 dias é algo exequível. Eu gostaria até de ouvir a sua é, opinião, professor na Adelino, quanto prática, administrador judicial. nós que somos administradores judiciais já há muitos anos, e já passamos por diversos processos de todo tipo, toda ordem, falência era algo interminável. Sim. Né? Raros são os processos de falência que realmente chegavam ao fim. Porque uma busca constante atrás, aí no caso dos ativos, para poder fazer a realização e pagar os credores, e aquele jogo de esconde-esconde, né? De se Uhum. procurar, e uma luta danada. Então, assim, o que hoje essa lei ela deixou bem claro? Que ela precisa de administradores judiciais muito especializados, porque a quantidade de atividades que ela mandou, não só de falência, mas de um modo geral, para o administrador judicial, ele realmente vai ter que ser qualificado, tá? O que não ficou, o que não mudaram em relação a isso, até para poder valorizar mais a questão do administrador judicial, a questão do percentual, que ainda continua aquela história de até 5%, quando a gente sabe que às vezes o leiloeiro da falência, em um ato só, ele recebe 5%. E ai do juiz que der 5% logo de imediato ao administrador judicial. Eles não vão pensar como se isso fosse um grande problema, colocar Sim. realmente o valor devido. Então, essa daí foi um dos pontos que ficou, mas na questão da falência, é verdade mesmo. Esse ponto aí do artigo 22, que foi alterado, é exatamente para dar mais celeridade. Assim como também colocar um site eletrônico,
né, onde lá tem as principais peças que o administrador judicial coloca, tudo isso facilita a própria interação com o credor, né, questões de arbitragem, questões de negociação, tudo que veio, né, com essa nova lei foi no intuito de dar uma aprimorada. Ela ficou bem Uhum. grande, ela foi bem estendida, né? E Sim. a redação, como foi uma coisa um pouco corrida, para em 24 de dezembro de 2020 ter a sanção dessa lei, eu Uhum. acredito que essa lei 14.112 de 2020, a redação podia ter sido um pouco melhor de algumas coisas, Sim. porque ela remete muito a artigo, então vai dar margem a muita interpretação, né? E essas interpretações elas podem levar a pontos diversos. Mas voltando ao tema, sobre essa questão do artigo 75, que lá fixa no inciso terceiro, no artigo 22, que deu essa atribuição também ao administrador judicial, nós temos que ver também a questão da própria aprovação, né? Aprovação no caso dos créditos quirografários, que também diminuíram no caso das assembleias. E o próprio Uhum. encerramento da falência. Então, são muitos aspectos colocados. Aqui a nossa atividade de hoje é mais para que a gente possa pontuar algumas coisas e mostrar a importância realmente do Fresh Start. Eu devolvo a palavra. Exatamente. É, o, bom, tivemos outros pontos também, outras alterações na lei, nessa mesma linha, né, de visar a celeridade do procedimento de falência, né? A lei também criou a hipótese de um encerramento sumário da falência, no caso daquelas falências frustradas, quando o administrador judicial não encontra bens sequer suficientes para pagar as custas do processo do administrador judicial. Então, é, tem um procedimento mais rápido para encerrar esse tipo de falência e resolver a situação, né? Resolver a situação, encerrar a falência e, enfim, para que o devedor possa seguir adiante também, né? Isso. É só para ilustrar, o artigo 114A foi o Isso. artigo que foi inserido na legislação para falar exatamente isso. Se não encontrar Isso. bem, né, para serem arrecadados, é mais ou menos assim a redação. Ou então, se encontrar bens e arrecadar por insuficiente para as despesas, aí o administrador judicial, ele imediatamente, o juiz, ele vai informar o juiz esse fato, Uhum. né? Aí ele vai ter que ouvir um representante lá do Ministério Público, e aí depois vai ter que ser fixado aí, no caso, um edital, aí dá lá um prazo, mais ou menos em torno de 10 dias, para que ele possa, então, os interessados se manifestarem. E tem outro Isso. caso, explícito assim, no caso de não achar nada, quer dizer, mas o credor quer que continue, eles vão ter que pagar agora Isso. o administrador judicial, que foi uma coisa boa, porque é aquela história, muitas vezes quando se é administrador judicial, o que as varas especializadas têm feito em relação à falência? Tem sido assim, o juiz passa normalmente um processo de recuperação judicial para o administrador judicial, ele tem Uhum. uma lista lá em ordem alfabética, ele faz um cadastro, vai passando, e em outra lista ele passa uma falência. Mas o que tem Uhum. vindo? Normalmente, 3 falências para uma recuperação judicial. E a gente Sim. sabe que essas falências, ou pelo menos as que vinham antes, muito poucas eram remuneradas. Porque Sim. quando chegava nessa situação de falência e aportava lá na vara, já tinha sumido bem, já tinha feito uma opção Uhum. de situação. Eu mesmo tenho Uhum. uma falência onde ela foi nominada no artigo 94, inciso terceiro, são atos de falência. E nos atos de falência ainda tem aquela situação penal. Então, por exemplo, tem o pedido de prisão de um Uhum. sócio nesse meu processo, porque se verificou claramente ali que houve uma simulação, né? Sim. Então, Uhum. prepararam e a sociedade empresária foi preparada para quebrar. Isso aí não é Uhum. admitido. Então, quando ocorrem coisas assim, não entra como impontualidade justificada, não entra como execução frustrada, vai entrar como ato de Nota de fato. falência, que existe um rol, e esse rol é examinado de modo subjetivo e objetivo também, para que a gente possa enquadrar. Então, tem sido assim, doutor Henrique. Sim, sim. Exatamente. E
E aí a reforma da lei trouxe essa hipótese de encerrar essas falências frustradas, essas falências sem bens de modo mais rápido, né? E, bem, eu acho que o último ponto, talvez o mais importante relacionado a essa questão do fresh start, de possibilitar ao empresário retornar mais rapidamente para o mercado de trabalho, foi as alterações com relação à extinção das obrigações do falido, né? Porque a nossa lei de falências, no nosso artigo 102, ela diz que o falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência até a extinção das suas obrigações. E essa reforma da lei, ela facilitou, digamos assim, a extinção dessas obrigações do falido. E diminuiu o prazo também, né? Primeira alteração que tivemos foi a alteração do artigo 158, inciso 2, que diminuiu o montante dos créditos quirografários que o devedor poderia pagar para encerrar a falência, né? Antes da reforma, se o devedor pagasse até 50% de todos os créditos quirografários, ele poderia encerrar a falência ali, sem faltando os outros 50% dos quirografários, né? E a legislação alterou isso, facilitou um pouco e colocou o valor de 25%. Então, se o falido hoje ele pagar os 25% dos créditos quirografários, depois de, claro, de ter pago todos os outros créditos que estão acima do quirografário, as obrigações dele se extinguem ali, né? Mas, além disso, também teve a inclusão do inciso 5, nesse artigo 158, que foi a Que é o questão, decurso de prazo, isso, decurso do de prazo. 3 anos. Exatamente. Então, com a reforma, hoje, o devedor falido, depois de 3 anos da decretação da falência, não mais do encerramento da falência, as obrigações do falido são extintas. Então, é um processo bem mais rápido para o empresário retornar à atividade, porque antes era 5 anos contados a partir do encerramento da falência, né? Então, assim, o período de tempo que o empresário falido ficaria inabilitado foi, foi reduzido e, com base nisso, né? Com base nesse instituto do Fresh Start, que pegamos inspiração na legislação americana para esse empresário retornar mais rápido à atividade econômica e, enfim, fazer investimentos, produzir riquezas, empregar funcionários, né? Então, essa reforma que tivemos no final desse ano teve esse objetivo, né, de facilitar o fresh start, a reinserção do empresário falido ao mercado. Eu acho que esse foi um do elemento principal, sim, né? Exatamente. Ainda nesse artigo 158, tem um inciso, se não me falha a memória, é o inciso sexto, que ele remete exatamente ao caso do encerramento de falência, né? E ali foram inseridos, ele foi remetido a mais outros 2 artigos, onde nesses 2 artigos ele fala exatamente daquela questão que falamos anteriormente, de não encontrar bens, ou não encontrar bens suficientes, e também no caso de como é feito esse encerramento. Eu diria que uma coisa que poucos estão observando, nós que operamos diretamente aí com a recuperação judicial e também a falência, é a questão dos relatórios. Eu acho que Uhum. isso, para os advogados, tem sido assim um ponto crucial, esse desenvolvimento. Eu tenho visto vários processos com qualidades muito ruins de relatórios. E o Uhum. relatório, ele, apesar de não ter sido até hoje, né, o relatório do administrador judicial apontando, né, colocando exatamente ou pontuando essas questões, ele não tem sido um ponto de controle do juiz ou dos credores efetivamente. Porque eu noto que muitos processos se coloca lá, se faz inclusive indicações. Por exemplo, no caso, voltando aqui, de recuperações judiciais,
onde mostra claramente o que o índice de liquidez está falando, o que os custos variáveis estão falando. Então, eu Uhum. volto a dizer, como eu sempre falo nas aulas, no tribunal, fora na universidade, e para com quem a gente discute no dia a dia. Eu acho muito importante que o advogado empresarial, né, nessa função, do doutor Henrique, de todos aqui, que trabalham e militam com isso, tenham uma noção grande de gestão empresarial. E Com um ponto certeza. também de controle importante é o seguinte: entender a contabilidade básica. Eu vou Sim, inventar um termo aqui agora. Contabilidade jurídica, eu diria assim, o mínimo que a gente tem que saber para sim. poder entender como é que está a saúde, na verdade, daquele empresário, sociedade empresária, em recuperação judicial, que pode ser convolada em falência. Porque às vezes vai passando e a gente não percebe. Eu vi que alguém que perguntou sobre falência frustrada e a questão do tempo. Depende muito aqui, e vai ter que ser uma coisa rápida, porque não encontrou, já avisa de imediato para o juiz. A diligência nesse ponto, ela é muito importante. Eu dou também um conselho muito importante. Tenha sempre ao seu lado, você que trabalha com falência, ainda mais no novo procedimento, um leiloeiro. E um leiloeiro de confiança e, de preferência, um leiloeiro avaliador. Nós temos feito Uhum. isso nos nossos processos, no nosso escritório no Lago Sul, aqui em Brasília, onde a gente trabalha nessa questão. Temos ali, e isso tem nos facilitado demais, principalmente nos grandes processos, onde nós temos itens, peças sobressalentes, suprimentos, materiais, né? Materiais de reposição, quer dizer, bens em mãos de terceiro, também Uhum. bens de terceiros em mãos do falido, situações assim. Então, isso facilita todo o conjunto de avaliação para que a gente já chegue de imediato e aponte, no caso aí, uma falência frustrada. Tudo isso agora, nesse novo procedimento, com essa lei 14.112, é coisa nova. Então, jurisprudência para isso nós ainda não temos formado. Em Sim, vários outros pontos. Em exatamente. alguns, sim. Então, a gente está no momento onde nós vamos ter, de verdade, uma construção. Eu quero Uhum. adiantar aqui também, doutor Henrique, que mais ou menos daqui a uns 2, 3 meses, eu devo estar lançando o meu livro de recuperação judicial em Valência, já numa visão mais prática, né, Uhum. nos comentários da lei, e aí a gente volta e vai debater sobre isso, porque nós temos feito uma pesquisa muito grande, um aprofundamento muito grande, meio que observatório em cima de casos práticos, para poder Uhum. trazer a realidade do advogado no dia a dia, que é o que eu acredito que muitos aqui vão precisar e a gente vai poder ajudar. Né? Nós temos o Uhum. nosso trabalho na Associação Brasileira de Advogados, que eu quero deixar registrado aqui, na OAB, fazer o agradecimento ao nosso presidente da OAB Subseção de Taguatinga, que hoje é a comissão mais dinâmica, podemos dizer assim, que está trabalhando e operando nessa região, que é onde tem mais advogados aqui do Distrito Federal. E o nosso Uhum. propósito é esclarecer e deixar, assim, a todas as vezes que me chamarem para que a gente possa dialogar e conversar sobre esses temas, eu estarei sempre à disposição para aprender, né? Não é para ensinar, é para aprender junto com vocês, porque não se esgota. O tema não se esgota. Nós que já trabalhamos há muitos anos, todos os dias nós nos deparamos com situações novas. Eu queria só chamar atenção para um ponto que já foi falado aqui, que é o artigo 158, inciso 2º, que Sim. fala sobre a questão do pagamento, né, após a realização de todo o ativo, onde nós Sim. tivemos uma mudança na lei, que foi essa de baixar para 25% dos Exatamente. credores pirografais, são aqueles sem garantia, né, que podem, no caso, ficar facultado ao falido uma quantia necessária para que ele possa atingir Sim. exatamente um percentual para que ele possa estar fazendo, se isso não tiver sido aí suficiente para a liquidação do ativo. Tá? Então, nesse ponto, eu Exatamente. colocaria mais isso. E enaltecer uma outra coisa, que havia sido muito esquecida, que era o artigo 4º dessa lei, que é o Ministério Público.
que havia sido totalmente vetado, apesar dele ter várias participações. Mas também foi dado um realce aqui, no caso, para as fazendas públicas. Porque no momento em que se faz intimação eletrônica para elas, se está também acelerando o processo. Então, Sim, existem várias formas aí de estar acelerando o processo, ainda que não diretamente dentro do ponto da falência, né? A sim, partir ali do artigo 75, basicamente. Mas, assim, independentemente disso, nas próprias disposições comuns, junto com a recuperação judicial, nós tivemos uma aceleração, né, do processo. Apesar das críticas todas que eu tenho visto a respeito do Fresh Start, achando que ele não resolve o que tem na lei atual, mas, de qualquer modo, foi um avanço. O sim, que nós sim. já tivemos, né? Não está o ideal, mas a gente já caminhou bem. Exatamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, tava lendo trechos do livro do professor é, Fábio Lio Coelho, que ele comenta sobre o Fresh Start. E ele diz que nos Estados Unidos não tem esse prazo de inabilitação do empresário, esse prazo de 3 anos que colocamos aqui para a extinção das obrigações. Lá, o juiz, ele avalia se o empresário teve boa fé, não praticou nenhum ato temerário na gestão, enfim, se ele agiu de boa fé na gestão da sua empresa, ele já pode retornar à atividade empresarial de imediato. E aqui no Brasil ainda temos esse prazo, né? A reforma, ela facilitou a extinção das obrigações do falido, diminuiu o prazo, antecipou ali o termo inicial para a contagem desse prazo, dos 3 anos, mas ainda assim tem um período, né? Que o empresário vai ter que ficar de lado, aguardando para Ele fica para preso a esse prazo isso. que é contado, inclusive, da prolação da sentença de encerramento da falência. Né? Então ele fica amarrado nisso, que já não acontece lá fora. É verdade. Exato. Então, assim, tivemos avanços nessa reforma da lei, mas talvez poderíamos ter avanços mais ousados, assim, né? Talvez alterações mais profundas, né? Mas, de todo É, modo, acho que é um bom sinal de que a legislação está evoluindo. Esperamos também que a própria sociedade evolua nesses aspectos cultural de como enxerga o empresário falido, para que também esse estigma do falido vá se dispersando, né? Para podermos realmente fomentar cada vez mais o empreendedorismo e a atividade empresarial no nosso país. eu diria que, mais uma vez, deixar o processo falimentar, né, sob as hostes aí dessa questão de natureza processual, que é um problema que todos os advogados conhecem, sabe a dificuldade que se tem com essa questão processual, e terminou que ficou um tanto amarrado aí. Né? Então, por isso que muitos consideram, né, que o Fresh Start ele veio, avançou, mas já poderíamos ter colocado isso na lei, uma forma de estar realmente resolvendo o Sim, problema. Mas, sim. levando em conta, pelo menos, o que se tem aqui no Distrito Federal, que as falências eram praticamente intermináveis, tá? Então Uhum. agora já se tem uma nova expectativa em relação a isso. O que é bom para os advogados, o que é bom para os administradores judiciais, para os contadores, economistas, administradores, para as empresas especializadas, quer dizer, para quem participe realmente aí do nosso processo falimentar, tá? Então, eu acredito que, de um modo geral, se abordou aqui as principais situações, tá? E não sei qual é mais o Sim. outro ponto que quer abordar, mas aí, qualquer coisa a gente vai conversando. Tem algumas perguntas, eu não consigo enxergá-las daqui. Vejamos. Doutor Adelino, a doutora Viviane, ela perguntou se no caso da falência frustrada, caberia a ação de responsabilização. Nesse caso que a falência pode encerrar sumariamente, né? Pode encerrar mais rapidamente. Caberia uma ação de responsabilização para Tudo a gente vai tentar. ter que avaliar, a gente vai ter que avaliar bastante para verificar se houve, né,
a É, participação direta. Normalmente, nos processos de falência, os caminhos são esses, né? Então, a é, gente tem que verificar exatamente a situação para ver, dependendo do caso concreto, para a gente poder adaptar. A sim, maioria a gente tem feito exatamente sim. isso. Tá? É, eu, Mas cai também na seguinte situação, doutor, da gente não encontrar o falido, tem sido recorrente isso, sim, né? Por sim. incrível que pareça, principalmente aquelas que demoram muito a pedir falência. Então termina uma frustração realmente generalizada. É, Mas normalmente o caminho é esse. eu entendo que o procedimento é o mesmo. Caso algum credor ache relevante, ache pertinente a ação de responsabilização, que adiante os custos, né? Os custos do processo, os custos do administrador judicial para poder mover essa ação de responsabilização, Isso né? não existia antes, isso não existia. Isso passou a existir exatamente agora. Eu acho que isso vai inibir um pouco. Vai inibir porque existia antes uma tese que nós chegamos a utilizar, e algumas vezes ganhamos, outras perdemos, que era o seguinte: quem pedia a falência, né, colocava ali um caixa para a massa falida, que às vezes não se encontrava nada. Uhum. Tá? Mas isso aí não foi todo o tempo que se conseguiu, porque é muito complicado você trabalhar sem nenhum recurso, Sim, como muitas, principalmente essas que vão à falência hoje, há 2 anos, 3 anos, e aparece o processo agora. Aí quando você vai procurar, já não encontra mais nada, não encontra ninguém. Eu tenho sim. um caso assim, que já se fez todo tipo de diligência em relação uma determinado falido, determinado grupo, tá? E não se acha ninguém desse grupo, ninguém, não se acha em lugar nenhum do Brasil, com CPF, com tudo. Tá? Então tem sido realmente, depende do caso, caso. Agora, eu acho que o juiz ele espera um administrador judicial que tenha essa proatividade. Tá? Não encontrou bem, vai correr atrás de quem estava na Uhum. frente. Tá? Então, utilizando todos os recursos que a gente tiver do direito lá processual civil. Isso vai Sim. valer para cá, até que a gente não tem direito processual falimentar. Então, o que vale lá para o direito processual civil, a gente pode adaptar aqui no nosso processo falimentar. Exatamente. É, bem, mas acredito que seja isso. Tivemos alguns comentários aqui, é, mas no mais acredito que é isso, doutor Adelino. Abordamos os principais pontos Muito do bom, tema doutor de Henrique. hoje, do Fresh Start. E estou. Meus parabéns pela iniciativa, meus parabéns pela dinâmica, né? Aqui é como se fosse um televisor que a gente vai passando rapidamente os pontos. São muitos pontos a abordar. Eu fico à disposição para que a gente possa conversar mais vezes. Na próxima semana, nós vamos conversar aqui no canal da Comissão de Falência e Recuperação Judicial da subseção de Taguatinga com a doutora Mônica, né? A doutora Mônica, ela é uma contadora, né? Com bastante especialidade, está marcado para esse mesmo dia, na outra semana, para que a gente possa falar a respeito de aspectos importantes aí da recuperação judicial, levando em conta a questão, como é contadora, também a questão de tributos, a questão de tributação e aspectos gerais da Lei 11.101 do ano de 2005. Quero parabenizar, doutor Henrique, pela iniciativa. É muito bom conversar. Né? O doutor Henrique foi meu aluno há um tempo atrás, hoje ele dá aula, praticamente, somos colegas, e participei da banca de tese dele, lá da UNB, foi muito proveitoso, foi um tema riquíssimo, e ele já explorou isso na própria graduação dele, que foi a questão aí da nossa Lei 11.101, com seus desdobramentos. Né, o que muito nos anima, porque essa formação de profissionais qualificados é tudo que o mercado precisa. E é Sim, tudo que os tribunais também querem para poder auxiliar os juízes dentro desses processos de administração judicial, que poucos conhecem, mas que é de extrema importância esse profissional,
para o andamento dos processos falimentares e também recuperacionais brasileiros, onde esse instituto hoje da recuperação judicial, ele já está ficando um pouco mais disseminado e o empresariado começa a ter menos medo de utilizar. Sim, Né? Eu sempre falo para quem nos procura, o próprio empresário não tenha receio disso, mas por uma questão cultural ainda, existem bloqueios no uso, por exemplo, da recuperação judicial. Existem dificuldades de entendimento para isso. Então, nós temos hoje uma comissão especializada aqui no Distrito Federal, trabalhando para todo o Brasil, que tem amplas condições de atender qualquer empresário desse país, orientando, né, disseminando essa informação. A doutora Viviane, que aqui fez pergunta, é a nossa vice-presidente. A doutora Raquel Straioto é a nossa secretária-geral. Fazem um belo trabalho, nos ajudam em todos os pontos, e também a própria classe empresarial. Doutor Henrique é um dos membros bem participativos, com bastante conhecimento, e esse trabalho, muitas vezes, ele se resume a um trabalho de equipe. Tá? sim. Então, quando um vai completando o outro. E hoje nós temos várias pessoas talentosas. Quero agradecer a todo mundo que participou e agradeço pelo convite também que me fez para que estivesse aqui com você, doutor Henrique. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Adelino. Foi ótimo a nossa conversa, essa nossa palestra aqui. E é muito importante propormos esses debates na nossa comissão, né? Cada semana tratarmos de um tema diferente para a gente estar fomentando esses debates sobre a nossa lei de falência e recuperação judicial, para que possamos nos capacitar cada vez mais para atender enfim, os clientes e conseguimos mover adequadamente esses processos aqui aqui na nossa cidade, né? Aqui em Brasília e em todo o país. Eu agradeço novamente, doutor Adelino. Digo já que estou ansioso para o lançamento do livro e agradeço também a todos que estiveram presentes. Essa nossa live está sendo gravada, vamos depois postar no feed, no perfil da comissão, para as pessoas que não puderam assistir. Mas, no mais, acho que é isso, professor Adelino. Tranquilo. Então, muito obrigado. Então, Estarei à disposição. Até uma próxima oportunidade. agradeço. Boa noite a Boa todos. noite a todos que participaram.